Eu gostaria que os irmãos vissem esse vídeo onde o povo israelita abençoa Bolsonaro. Todos sabem que eu não sou muito chegado a Bolsonaro, mas vou deixar meu comentário aqui. Todas as nações estão esperando chegar bênçãos. Só que a gente tem que perceber o seguinte: Daniel profetizou que a ciência se multiplicaria sobremodo. Então, você pode perceber que a ciência já chegou ao seu limite. Não tem mais coisas assim extraordinárias a acontecer. O homem já conquistou a Lua, já mandou sonda a Marte. Passar disso não vai, porque para você chegar em certos lugares tem que andar 100 anos na velocidade da luz no foguete. Então, coisas extraordinárias demais. Nós não vamos ter teletransporte humano, isso não vai existir nunca. Chegamos a um conhecimento tão grande que o homem consegue clonar outro ser humano, tá? Então eu acho que chegou um limite que daí, se fosse continuar, seria meio que idiotice, seria meio que destrutivo, né? Nocivo para o mundo, né? Então todo mundo está profetizando bênçãos, grandes bênçãos. Gente, nós temos que nos preparar para catástrofes. Os últimos dias são catástrofes. Eu não sei se estamos vivendo os últimos dias. Tudo aponta para que sim, que estejamos vivendo. Em Apocalipse diz: aquele que é santo, santifique-se ainda. Ou seja, se você é santo, santifique-se mais ainda. Agora, você imagina quem não anda nesse caminho de santidade. Está perdido, está acabado. Jesus vai voltar e você está perdido. Jesus vai voltar e vai levar os seus, e você vai ter que enfrentar a besta. Nós estamos caminhando para o fim do mundo, se é que esse quadro, esse cenário está se escrevendo dessa forma, tá, gente? E parece que sim, está muito real. Estamos vivendo em época de falsos profetas, apostasias, né? Talvez não com tanta dimensão. A Bíblia ensina a parábola da figueira com uma lição. Quando os brotos estão chegando, naquela época, os israelitas, em meio àquelas figueiras, quando eles viam os brotinhos, eles já sabiam que estava chegando o verão. Então Jesus está mandando a gente olhar para a figueira. Quando a gente começa a ver esses brotinhos, é porque está chegando o fim dos tempos, está chegando aquelas tragédias, as profecias de Jesus. Quando está chegando os acontecimentos, vocês conseguem perceber isso que Jesus está falando, que chegou o tempo. Então a gente tem que começar a atentar para a Bíblia, esquecer um pouco mais o mundo, que o mundo está dizendo, que profetas estão dizendo, que vão surgir falsos profetas, falsos messias. Então não dá para ouvir pessoas que a gente não confia. Pastores que você nunca ouviu falar, e o cara fala: Deus me revelou. Não dá. Ainda mais nessa modinha de ganhar dinheiro em YouTube, não dá. Então não confie em qualquer coisa, analise, verifique, mas não fique com aquela certeza de que aquilo é uma profecia de Deus, que muitos falsos profetas vão surgir. Então está todo mundo, até o povo israelita, está esperando bênção, mas vai vir o anticristo. Não adianta, o pai vai ser abençoado. Nós não estamos esperando bênçãos, nós cristãos temos que estar preparados para dificuldades, situações difíceis, catástrofes que vão nos impactar. E a Bíblia diz: será que haverá fim? Será que haverá fé? Será que existirá fé nesse momento? Será que vamos ter fé nesses dias? Serão tempos difíceis. Parece que o quadro está se encaminhando. Tudo que diz respeito a Israel, você precisa entender. Israel tem um anjo que o protege, ele tem promessas, todo mundo que abençoa Israel realmente é abençoado, mas nós não podemos focar isso para os últimos dias. Sabemos que Deus abençoa porque é uma promessa dele, só que nos últimos dias Jesus profetizou tragédias e perseguições e mortes. Então uma coisa é o que a raça humana viveu nesses últimos dias. Você sabe que todas as guerras sempre queriam uma razão para atacar Israel. Sempre. Todas as guerras que existiam, Hitler se levantou para matar quem? Os judeus, para dizimar o povo de Deus. A luta vai sempre contra o povo de Deus ali. Que eles são
a raiz, né? A igreja herdou as promessas de Abraão por meio deles, né? Mas nós temos Jesus, nós somos uma situação diferente. Nós temos o Espírito Santo em nós temos o perdão dos pecados, porque estava escrito, os próprios judeus sabem disso, que nos últimos dias Deus escreveria no coração do homem as suas leis. Nós já estamos vivendo os últimos dias desde a época de Cristo, mas ainda falta resolver a situação de Israel. Deus está resolvendo a situação da igreja, mas ainda vai resolver a situação de Israel também. Há promessas bíblicas de o Messias voltar para nos levar e de o Messias voltar para eles. Só que nesse intervalo eles vão aceitar o anticristo. Eu estou falando aqui que o Bolsonaro é o anticristo. Pode até ser. Fala como dragão e tem Messias no nome, né? Agora só falta o nome dele na contagem aí do alfabeto hebraico, dá 666. Todinho, Jair Messias Bolsonaro dá 666. E nós vamos identificá-lo como uma besta. Eu não acredito que seja, né? Eu nunca fiz essa contagem. Mas o nome de Hitler e o nome de Nero realmente davam 666 e eles não eram a última besta. O último falso profeta, ele não era a última, porque o último vai ter poder, mas não vai ser poder humano não, vai ser poder sobrenatural, fazer fogo descer do céu. Parece poder sobrenatural, porque vai ter o poder do próprio diabo nele. Então nessas horas o que é santo santifica-se mais ainda, porque haverá tempos difíceis em que quem não tiver unção já está perdido aqui, numa época fácil para o Brasil de viver a fé, e de repente não é o fim, tá, gente? De repente vai acontecer alguma coisa. Quando o Hitler começou a dizimar os judeus, também eles deviam ter pensado que era o fim. Eles deviam ter pensado que era o fim. E como é que ficou a sensação deles? E como é que ficou o coração deles em relação a Deus? Como é que Deus permitiu isso conosco? E acontece pessoas negando a Deus. Mas nós, igreja, estamos já de sobreaviso. Nós estamos em alerta, nós estamos sobreaviso que vai acontecer. E aí o cara está preocupado, cadê o tamanho do teu Deus aí? Você não tem carro, não tem casa? Olha a preocupação da igreja de hoje, que é uma coisa ridícula. Está preocupado, está comparando fé com bens materiais, né? Doutrina lá daquela época lá de Coré, de Balaão, envolver assuntos materiais com espirituais. Paulo diz, esses são inimigos da cruz de Cristo, o Deus deles é o ventre, pois só se preocupam com as coisas terrenas. Comece a olhar a Bíblia que você vai ver a resposta de que tem muita gente que não está vivendo uma fé verdadeira. E você vê, às vezes o cara fala tão bonito, né? Ele tem um português tão perfeito, mas não tem nada de Deus ali, gente. Você acha que Pedro e os discípulos e os apóstolos tinham um linguajar bonito? Só os eruditos, Paulo, né? O apóstolo Lucas, que era médico. Só os eruditos. Mateus, coletor de impostos, tinha uma profissão. Agora os outros eram pescadores. João, que deu o Apocalipse, era um cara que também tinha algum intelecto. Mas você vê que o mundo parece não tá realmente preparado. Realmente estamos vivendo uma situação que... Brasil, por exemplo, as pessoas já estão fora da igreja há muito tempo. Elas já estão nas farras, né? Para elas voltar, o coração está muito acostumado, está muito apaixonado por esse mundo. Eles se apaixonaram, eles fizeram como a mulher de Ló, eles olharam para trás, eles se apaixonaram pelo lugar que eles estavam, eles ficaram com pena de perder as coisas. O que é essa porcaria aqui dessa terra comparado com a bênção que há de vir? O que é? Como a Bíblia diz, sabendo dessas coisas, que tipo de pessoa convém que sejamos? Então, gente, já vai estar difícil para quem anda em santidade, quem anda no caminho reto. Quem não anda, não tem chance alguma. Quando Jesus chamar e as 10 virgens se levantar, a metade delas vai ter azeite, a outra metade não vai conseguir enxergar. Antigamente as ruas eram iluminadas por lamparina, não havia iluminação pública, né? Não havia lâmpadas.
E elas precisavam de guardar o azeite. Elas não foram prudentes. Elas não estavam preparadas para aquele momento que o noivo chamar. Quando Jesus começar a mostrar que está chegando, porque ele vai, talvez, ou não sei, porque a gente tem que estar preparado que ele virá como ladrão que o pai de família soubesse que o ladrão viria para sua casa, disse o Senhor, ele vigiaria. Ele não ia dormir, ele não ia pestanejar, ele ia ficar de guarda na casa para pegar o ladrão de surpresa. Olha os alertas de Jesus. Pode ser que Jesus venha e a gente nem perceba. Pode ser que Jesus venha e a gente não compreenda. A gente não tenha unção para entender. Porque estamos muito afogados em Rede Globo, nesses lixos tóxicos de programas de televisão, nesses entretenimentos, nessa internet, né? Querendo ganhar muita informação. Para quê? Nos últimos tempos, casavam-se, davam-se casamento, até que veio o dilúvio, na época de Noé, e ninguém percebeu. Não era problema nenhum casar e dar-se casamento. O problema era viver como se o julgamento não fosse acontecer. Na última pregação que eu fiz, não abra sua Bíblia no Salmo 91. Não é tempo mais de abrir a Bíblia no Salmo 91. É tempo de abrir Apocalipse 20. O certo era todos os dias a gente acordar e dar de cara com aquilo ali. Dia do julgamento, o dia do juízo, o dia que todos comparecerão diante de Deus, o dia que a terra dará os seus mortos, que o além dará os seus mortos, que o inferno dará os seus mortos, e tudo vai se apresentar diante de Deus e serão julgados pelas suas obras. E quem não tiver no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. É esse livro que tem que nos atormentar. Porque Deus está falando de juízo e as pessoas estão falando de bênção. Isso já aconteceu, isso sempre se repetiu na história de Israel. Profetas falavam que ia vir tragédias e outros, não, vai vir coisa boa. Comece a vigiar, comece a perceber, comece a entender. O Brasil nunca fez esse tipo de caminho, de ligação com Israel, essas coisas todas assim, tão assim, de modo expressivo, né? E todas as nações agora podem ver. Se Jesus vier hoje, pela internet você vai poder assistir a vinda dele, né? Mas eu creio que não vai precisar de internet não, todo olho verá. Não creia quando disserem que Jesus está ali ou aqui, não acredite. Porque quando ele vier não vai haver dúvida. É isso que ele está dizendo. Não vai existir dúvida. Mas você está preparado para subir? Você está preparado para, como num piscar de olhos, ser transladado, ser transformado? Você está aguardando essa promessa? Você está aguardando em santidade o corpo celeste, o corpo glorioso que vai viver, que Deus vai habitar com o homem? Você está preparado para uma promessa que está programada antes da fundação do mundo, que já era vontade de Deus? Está preparado? Eu pergunto a mim mesmo, estou preparado? Você está preparado para ver seus filhos serem mortos? Para ver sua família ser morta e você não poder se vingar? Você está preparado para a era do anticristo, que se você não for arrebatado e você não poder comprar nem vender, porque você não quer receber a marca da besta? E você não vai poder lutar contra o sistema da besta, porque Deus entregou o poder na mão deles. Deus entregou o poder na mão do diabo. Aquele que for para o cativeiro vai. Ou seja, aquele que fere com a espada, será necessário que morra na espada. Não vai poder lutar. Muitos vão tentar lutar, porque não vão aceitar as injustiças. Mas a gente vai ter que viver com a palavra de Deus no nosso coração. Estamos vivendo tudo bem. É um tempo de paz. Tem ar-condicionado na tua casa. Você tem fogão. Você tem geladeira. Você tem chuveiro elétrico. Você sabe viver sem essas coisas? Você tem alimento. Você sabe viver sem essas coisas? Essas coisas não vão te faltar ao ponto de você colocar a marca da besta e aceitar adorar o próprio Satanás no lugar de Deus? Então, se estamos vivendo os últimos dias, essa é a mensagem para você. E você está aí perdido nas baladas, nas bebedices, e você acha que Deus vai ter pena de você?
Você acha que Deus vai condenar outros, mas vai salvar você? Você acha que você é especial porque você está com roupas bonitas, porque você se veste bem, porque você não faz mal a ninguém? Você acha que você é especial? Sendo que o juízo já vem há muito tempo por meio dos cristãos. Cristãos morreram por essa palavra que eu estou pregando aqui. Cristãos morreram dedicando sua vida a levar esses ensinamentos bíblicos, como Paulo, como os outros, para levar esse ensinamento até hoje. Chegou até hoje, se mantém vivo. Foram co-participantes, foram cooperadores de Deus. Enquanto você, a única coisa que faz é beber, farrear, se prostituir. Você acha que Deus vai ter pena de você? Devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. A Bíblia usa como exemplo a lei de Moisés. 2 ou 3 testemunhas que vinham e te acusavam de uma coisa que você quebrou a lei. Mesmo que fosse catar lenha no dia de sábado, que não podia trabalhar no sábado. Sem misericórdia, por boca de 2 ou 3 testemunhas, você era morto. Sem misericórdia, apedrejado, dependendo da pena ali, a morte, era a morte. De quanto maior será a pena daquele que cometeu agravo ao Filho de Deus, calcou aos pés de Deus e entristeceu o Espírito Santo e machucou o Espírito Santo. Se na lei não havia misericórdia, é isso que a Bíblia está dizendo. Imagina na graça, quando Deus enviou seu Filho. Isso é um alerta muito importante. E muita gente não está atentando para isso. Isso é um alerta muito importante. Olhe para a figueira. Está chegando os brotos. Está chegando as tragédias. A humanidade está chegando a um nível de perversão horrível. E a Bíblia diz, haverão tempos em que não ouvirão mais a palavra. Homens amantes de si mesmos. É exatamente o que acontece todos os dias. Pessoas tiram a vida das outras de forma banal. E as outras pessoas olham aquilo e acham isso supernatural. Acontece. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, de quase todos, esfriará. Lembre-se que a porta é estreita e o caminho é apertado. E são poucos que vão acertar com esse caminho. E que naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos isso, em teu nome não fizemos aquilo, em teu nome não estávamos na igreja, em teu nome. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Nunca os conheci. Fizeram a obra, não se mantiveram fiel à obra de Deus.